A Itatiaia recebe hoje o prefeito Fuad Noman, faltando um pouco mais de um ano para o início da eleição municipal do ano que vem, prefeito. A principal dúvida é sobre sua candidatura. O senhor vai ser candidato, o senhor não vai ser candidato? Nessa semana nós tivemos o presidente do PSD falando que o senhor é o candidato natural do partido. Já decidiu ou ainda tem um prazo para bater o martelo? Não tem decisão nenhuma. Nós só vamos discutir isso lá na frente, no final do ano, princípio do ano que vem. Eu tenho muita coisa para fazer na cidade. Se eu for discutir política agora, eu não trabalho. Acho que a cidade precisa de um prefeito que trabalha para o bem da cidade. Eleição lá no ano que vem, eu não vou discutir isso agora, não está na minha pauta. Eu vi o presidente falando isso e eu até acho que ele tem razão. Normalmente, quem é o prefeito é um candidato natural. Mas eu só vou decidir se sou candidato ou não no início do ano que vem. Okay. Com a gente aqui o Guilherme Peixoto. Guilherme, sua pergunta para o prefeito também. Prefeito, eu sei que o senhor está no papel de pensar na cidade e não falar de eleição, mas tem nos chamado a atenção o número de encontros que o senhor faz com pessoas ligadas ao governo Lula. Na semana passada esteve aqui o ministro Alexandre Padilha, na semana passada o senhor também foi a Brasília, esteve com o ministro Alexandre Silveira, esteve com o ministro Renan Filho, e o senhor tem recebido muitos elogios de pessoas ligadas ao PT. O deputado federal Reginaldo Lopes é uma presença constante nas suas agendas, por exemplo. Esses encontros com pessoas do PT e pessoas de outros partidos que são ligadas ao governo Lula te fazem crer na possibilidade de o senhor escolhendo ser candidato, a formação de uma coalizão entre o Lula e o senhor? Olha, essa proximidade minha com o governo federal, ela vem do apoio que eu dei ao Lula no segundo turno do ano passado. Essa foi uma decisão que eu tomei lá na frente, olhando para Belo Horizonte. Belo Horizonte não tinha sido atendida pelo governo anterior, eu achei que era preciso mudar o foco de Belo Horizonte. Em momento nenhum nós discutimos eleição. Em momento nenhum nós discutimos apoio em eleição para lá ou para cá. Eu tenho ido a Brasília para buscar recursos para o PAC, para buscar recursos para fazer casa popular, tá certo? Para resolver a questão do aeroporto Carlos Prates, o antigo aeroporto Carlos Prates. E o deputado Reginaldo é um aliado, é uma pessoa que está sempre muito preocupada com Belo Horizonte, e ele tem aberto as portas para nós. Então, a visita do ministro Alexandre, que você acompanhou, né, ela mostra exatamente isso. Nós fomos lá discutir o que em Belo Horizonte pode receber de recursos. Em momento nenhum se discute política, se discutiu apoio, mesmo porque o PT já lançou um candidato, né? O presidente esteve aqui e lançou um candidato. Então, não tem nenhum compromisso. Agora, se lá na frente eu vier ser candidato e se alguém quiser apoiar essa candidatura, logicamente, qualquer um quiser me apoiar, se eu for candidato, eu vou querer. Se for o Lula, se for o governador Zema, se for quem quer que seja, apoio para uma eleição, quem é candidato não pode abrir mão. Eu te perguntar sobre o governador Romeu Zema, né, que o senhor hoje até participa de uma agenda com ele. Essa relação, né, tentando buscar mais um republicanismo, não pensando na eleição, ela vale também para o governador Romeu Zema, porque a gente sabe que o governador e o presidente Lula estão em campos opostos já, né, pensando eleitoralmente, ideologicamente. Pois a discussão é eleitoral, né? Nessa eu não participo. Eu vejo que o governador e o presidente da República estão alinhados, por exemplo, em trazer recursos do PAC para obras em Minas Gerais. Nós temos a 381, que deve ser aprovada agora, a operação, a 040, que está no programa Belo Horizonte, Rio de Janeiro, também está no programa. Ou seja, tem muita coisa acontecendo entre o governo federal e o governo estadual. E isso é um ato republicano. O presidente, em momento nenhum, fez discriminação com o Estado. E o governador tem sido muito correto em dizer que está pronto e aberto para receber esse tipo de coisa. Nossa postura é essa. Nós estamos lutando pelo bem da nossa comunidade, estamos lutando pelo bem do povo de Belo Horizonte, pelo povo de Minas Gerais, e o presidente, logicamente, olhando para a cidade e para o Estado com uma forma republicana. Temos que atuar para isso aí. Ou seja, não tem discussão ideológica nesse momento, não tem discussão política. Presidente, falando agora da Câmara Municipal de BH, no último ano, né, do ex-prefeito Alexandre Calil, foi um momento de muita turbulência, muitas brigas. Quando o senhor entrou, acalmou, né, teve uma relação boa inicial com os vereadores, o senhor conseguiu formar até uma base, e depois, nos últimos anos, nos últimos meses, né, de um ano para cá, a situação voltou a ficar muito ruim, principalmente com o presidente Gabriel Azevedo. A que o senhor atribui a piora dessa relação? É uma coisa pessoal, é uma coisa até de olho na eleição do ano que vem também? O que você acha que interferiu para piorar a relação com o presidente Gabriel Azevedo? Olha, eu sinceramente
tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque eu nunca fiz nenhum problema, nunca fui em nenhuma ação contra ele, nem nada. Ele sempre se postou como candidato a prefeito, que é legítimo, que é correto, eu nunca fiz oposição a isso, porque todo mundo tem direito de ser candidato. E ele, de um tempo para cá, começou a fazer umas ofensas muito graves ao prefeito, ao jeito de governar, o que me parecia, naquele momento, uma discussão em cima de eleição. Mas depois que ele começou a brigar com o próprio pessoal da Câmara, com a turma toda lá, eu já fico na dúvida se o problema dele é um problema de outra ordem, né? Então, eu, sinceramente, não estou entrando nessa briga da Câmara, não tem nada com isso, é uma questão interna lá da Câmara, eu estou afastado, o que me preocupa é não ter as votações que importam para a cidade de Belo Horizonte. Você acabou de falar agora nessa assinatura nessa sanção que o governador fará às 10 horas, essa sanção permitirá que o Estado receba um terreno, faça uma troca para um terreno onde está o pessoal do Isidora, 5 mil famílias vivendo em condições super precárias. Esse terreno será cedido para Belo Horizonte fazer a urbanização. A urbanização exige o financiamento do Banco Mundial de 160 milhões de dólares, quase R$1 bilhão, que está lá na Câmara para ser aprovado há um tempo grande e a Câmara não aprova. Isso é ruim para a cidade. Eu prefiro que ele continue brigando comigo, mas que aprove os projetos de interesse da cidade, porque uma briga pessoal não pode interferir no funcionamento da cidade. A Câmara não votou nada esse ano ainda, esse mês agora. É muito difícil isso. Tem vários projetos que são importantes. E eu gostaria que o presidente da Câmara tenha lá seus problemas que tiver, não me importa, não tem isso, mas que ele coloque em votação os projetos de interesse da cidade, porque é isso que nós precisamos. Prefeito, ainda a respeito da Câmara, na semana passada, um grupo de 14 vereadores apresentou um ofício pedindo uma reunião com o senhor. O senhor disse que se reuniria com 13 deles, menos com o presidente Gabriel, por causa dessas divergências que o senhor acaba de citar. Já houve algum avanço nessa conversa para essa reunião ou para essas reuniões, caso eles decidam se encontrar separadamente com o senhor? Bom, eles não me procuraram para pedir essa agenda. Eu estou pronto, receberei com muito prazer. Como eu disse naquele momento, eu não vou, nesse momento, falar com o presidente da Câmara, porque ele só sabe me ofender. Grava todo mundo que conversa. Eu vou discutir qualquer questão dessa situação. Eu prefiro não fazer isso. Mas os outros vereadores, com muito prazer, nunca neguei receber nenhum vereador. Basta ele ligar lá para a minha secretária e falar, não, quero uma reunião com o prefeito, eu marco o dia, a hora, e eu vou receber com muito prazer aqueles que não gravam, né? O senhor acha que passando, né, esse processo de cassação, talvez até de mudança, né, já que teve esse acordo de que no ano que vem seria um outro vereador presidente, a tendência ano que vem ser mais tranquila a relação do Executivo com a Câmara? Olha, como eu disse, eu não interfiro nos processos da Câmara, né? A Câmara, ela tem seu rito, tem sua maneira de trabalhar, tem seu regimento, e eu respeito o regimento da Câmara, respeito os vereadores, não interfiro na Câmara, não dou palpite na Câmara, e, logicamente, eu gostaria que tivesse uma Câmara que trabalhasse harmonicamente com a Prefeitura. Seja quem for o presidente, seja quem for os relatores. Então, eu prefiro assim, vamos trabalhar para Belo Horizonte, nós todo mundo junto, seja quem for o presidente da Câmara. Obrigado, prefeito. Os detalhes da entrevista com o prefeito Fádio Neumann você acompanha no itatiaia.com.br. Um grande abraço.